Olha aí, gente, com a autorização de vocês, eu estou gravando mais uma conversa exclusiva, e agradecer imensamente aí a Diana, a professora da minha filhota, que há muito tempo a gente vem conversando e ela vem falando sobre a importância de levar esse assunto para os músicos, cantores. Então, eu vou tentar aqui, preparei uma coisa muito especial para vocês, tá? Seja bem-vindo, Fernando, seja bem-vindo. Como está gravado, então as pessoas vão assistir amanhã, então bom dia, boa tarde. Como eu preciso sempre falar, esse projeto é um curso de educação financeira, não sou Gabriela, ele é gratuito, principalmente, primeiro com o propósito da ONG, mas também eu brinco que não há almoço grátis, então a gente tem patrocinadores, a gente está sempre buscando patrocinadores. Então, esse projeto hoje é implementado pela ONG de Brasília, chamada Programa Providência, e tem um apoio do IBIT, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Com isso, a gente consegue fazer cursos tanto presenciais como cursos à distância. O legal é que a gente já tem vários parceiros, seja o IBIT, Tribunal de Justiça, o programa Subdividados vinculou com a gente. Para vocês terem ideia, a pessoa para participar desse programa Subdividados são pessoas em situação de desequilíbrio financeiro muito grande, tem que fazer primeiro o nosso curso. Então, foi uma parceria que começou com o programa Subdividados e hoje espalhou pelo TJ inteiro, todos os servidores e colaboradores do TJ podem fazer esse curso. Instituto Cooperforte também, e outras entidades que nós estamos fazendo parcerias, nós podemos levar o curso para vocês tranquilamente, eu diria até 31 de dezembro, com esse patrocinador, gratuitamente para empresas, entidades, clínicas, hospitais, tá? Esse é o objetivo. Como eu falei, nós temos curso EAD, então a Diana já está fazendo, né, Diana? Já está fazendo o curso EAD, quem não começou ainda faça. Nós temos o curso presencial também, que é o curso, nós estamos começando agora no mês de março, em várias cidades do Distrito Federal, mas a grande maioria está preferindo. Nós temos muito mais alunos em EAD do que presencial, porque é muito mais fácil, são só 8 horas, você faz no horário da sua casa, no seu tempo, no intervalo do trabalho, final de semana, então é super tranquilo. Tá aí esse link, quem está no grupo já acessa diretamente, quem chegou aqui, e quem recebeu depois desse link, tem um link também de inscrição, logo abaixo, inscrição do curso Educa, gratuito, com certificado, são 8 horas de curso, que a gente vai tratar de muitos assuntos, tá? Muitos assuntos, desde sensibilização, a gente trabalha muito com mudança comportamental, mas a gente fala sobre renegociação de dívida, a gente fala sobre desperdício, a gente fala sobre investimento, a gente fala sobre aposentadoria, a gente fala de muitos e muitos temas que envolvem, principalmente, tratando de informações confiáveis, para que você possa tomar decisões melhores, ok? Então vamos lá, gente. A professora Diana, um pedido especial da professora Diana, de fazer uma palestra para músicos, cantores, empreendedores da cultura, da música, ou correlatos indiretamente, tá? Ela me pediu muito um assunto sobre gestão de negócios, então eu vou falar aqui, principalmente vou entrar em parte de gestão, vou entrar nessa parte de formalização, mas eu preciso falar algumas coisas antes. Vocês vão perceber o diferencial do Não Sou Gabriela, essa pegada comportamental, essa pegada de sensibilizar. Sem isso não adianta. Eu esqueci de me apresentar, eu sou Max Brito Coelho, eu sou economista, sou educador financeiro, há 11 anos eu estudo isso, tenho 2 livros já, 2 cartilhas de educação financeira. Quem faz o curso presencial ganha essa cartilha, quem faz o EAD pode baixar essa cartilha também, tá? Atua, só nessa ONG eu estou há 23 anos, 22 anos, alguma coisa assim, como voluntário, como prestador de serviço dela. Então eu quero falar do tema aqui, eu quero tocar o tema riscos pessoais, que eu vou explicar o que é isso, quanto isso é importante, não importa a sua situação, seu momento de vida, sua renda, sua escolaridade, né? E principalmente, se você já está no mercado de trabalho, precisa prestar atenção nisso, tá? Gestão do negócio, eu vou entrar um pouco, como eu falei, em formalização, e, claro, mecanismos de proteção. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum, e eu vou explicar por quê. Fique à vontade para me interromper. Eu, geralmente, depois de 30 minutos de fala, eu esgoto um pouco, eu preciso tomar uma água. Mas vocês podem me interromper com dúvidas, com perguntas, tá? Eu gosto muito quando vocês participam, tá? Então, assim, fique à vontade para participar.
Então, vamos lá, gente. O que é importante aqui, a gente precisa deixar claro, e eu gosto muito de falar que pessoas muito ricas procuram consultores, pagam uma fortuna para esses consultores, e outras pessoas também, até algumas pessoas me procuram, mas eu quero investir meu dinheiro, tem uma grana boa para investir, que você encontra muita gente em Brasília. Mas quando a gente pergunta sobre os riscos pessoais, essas pessoas muitas vezes não sabem responder. E ele é muito importante. Quando você vai nessas consultorias, a primeira coisa que ele quer saber de você é se você está protegendo contra os riscos pessoais. Se esses riscos pessoais, caso ocorram, se vocês estão preparados para lidar com isso. E são riscos pessoais que todos nós estamos sujeitos a acontecer. Aí a pessoa fala, mas eu tenho patrimônio, eu tenho renda, eu tenho bens. Dependendo da sua situação, se não é um bem que a gente chama de liquidez, que você pode transformar em dinheiro rapidamente, esse bem não vai adiantar nada. Nada. Simplesmente só vai deixar um grande transtorno para os que ficam. Ou até para a pessoa que foi sujeita a esse risco pessoal, vai ter que lidar numa situação muito difícil. Vamos lá. Primeiro risco pessoal, gente, é golpe. Todos nós estamos sujeitos a isso. Aí eu falo que o mundo está no celular e esse mundo chega rapidinho a gente. E como a gente cai em golpe? Tradicionalmente, a gente cai por dois motivos. Primeiro, o principal, o golpe é muito bem feito. Quando o golpe é muito bem feito, você acaba caindo com IA agora, inteligência artificial, tem gente imitando a voz, imitando o rosto do gerente. Então, esse é um ponto, esse é uma das causas. Então, é muito bem feito, fica cada dia mais difícil. Mas, segundo, tem um fator que muita gente cai em golpe achando que vai tirar vantagem, achando que vai ganhar dinheiro, achando que vai ficar rico, achando que vai ter uma rentabilidade muito alta. Isso não serve só para investimentos, né? Serve também para você comprar alguma coisa. Estou comprando geladeira, estou comprando um fogão, comprando um carro. Quantas pessoas caem no golpe porque viu uma coisa que custava 10 mil, estão oferecendo por 2 mil reais, e essa pessoa não para em nenhum momento, né, de perceber, cara, tem alguma coisa errada. Então a gente fala muito no curso, a gente trabalha muito a ideia de você desconfie das informações que vocês estão recebendo. Isso está acontecendo muito com todas as faixas, mais idosos, muitos idosos envolvidos com golpe, eles acabam sendo um vítima mais, eu diria, mais fácil. Mas todo mundo está caindo, muita gente está caindo em golpe. Eu posso falar tranquilamente, já atendi mais de 3 mil pessoas e muitos alunos entram em contato comigo. Então, esse é um risco que existe e nós temos que prestar atenção. E um dos pontos principais é você desconfiar. Desconfie da informação que você está recebendo. Tá? Tem negócio de sequestro. No curso, a gente tem uma aula só sobre isso. A gente mostra pontos, os principais golpes que existem no Brasil, como não cair, se cair, o que fazer. Tá? Então, tem providência. Mas presta atenção muito na coisa de você achar que você vai ganhar vantagem. Achar que você vai ganhar dinheiro. Promessa de ganhos altos e rápidos. Tem alguma coisa errada. Eu recebo, semana passada, recebi de um aluno que ele está no grupo e o cara dizendo lá que vai ganhar, se ele aplicar o dinheiro dele, vai ganhar 1% ao dia. Gente, isso é furada. Pode até não ser golpe, mas ele vai perder o dinheiro dele, porque isso não existe, isso é furado. O cara está enganando. O cara talvez até ele está achando que está ganhando dinheiro, mas não vai. Provavelmente ele é golpista ou ele acha que vai se dar bem nisso e não vai dar certo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, é doença. E aí eu começo a chamar atenção muito pelo perfil de vocês. Vocês que vão assistir as aulas, que estão aqui, eu vou assistir depois essa aula gravada, essa conversa, esse papo, tá? Muitos de vocês são autônomos. Muitos de vocês trabalham sozinhos. E eu brinco, eu sempre falo com as pessoas, você trabalha sozinho, se você fica doente, o que acontece? Se você fica doente, você para de trabalhar. Se você para de trabalhar, sua renda seca, tá? Então, o que eu preciso fazer? Que providências eu posso tomar para eu cuidar melhor desse momento? Porque esse momento vai acontecer com todo... mas eu estou jovem, homem principalmente, né? Acho que não vai ficar doente, acho que não vai acontecer nada com ele. E vai sim acontecer. A questão, o que a gente pode fazer agora? Ações preventivas. Porque isso pode ocorrer tranquilamente. Queda de renda. E queda de renda tem a ver principalmente também com o fator anterior. Tem a ver com outros processos, vou falar daqui a pouco de envelhecer, todos nós também vamos envelhecer, a gente não para pensar nisso, mas a queda de renda tem muito a ver também com o anterior no sentido de doença. Se eu ficar doente, eu não trabalho, significa que não entra renda. Como é que eu vou pagar minhas contas?
Se eu tiver uma renda extra, se eu tiver... muitos dos autônomos, muitas vezes, têm um parceiro que garante bem, parceiro que segura, ou então essa pessoa tem outra renda. Eu sou CLT, eu sou empresário em outro ramo, eu tenho forma de meu dinheiro girar, eu não sou apenas músico, eu alugo equipamento, eu tenho várias estratégias. Até no curso a gente fala isso sobre renda extra, e até para diversificar a tua renda, não depender apenas de uma coisa. Mas se você não se preparou para isso, e você ficar doente, e acontecer outras coisas na sua vida, e se você é autônomo, você vai ter uma dificuldade enorme de ter renda para pagar suas contas. E aí, como é que eu me viro nesse momento? Então, esse é um risco que as pessoas não param para pensar. Tá? Outro risco é a morte. Não, Max, eu sou jovem e eu não vou morrer. Gente, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Podemos demorar para morrer, nós estamos vivendo muito. A expectativa de vida do brasileiro ela está ampliando, isso é bom, isso é bom. Por isso que a gente tem que prestar atenção muito na aposentadoria, que eu quero falar com vocês daqui a pouco. Mas ela pode acontecer a qualquer momento. E o que está acontecendo também? Está acontecendo com pessoas em volta da gente. Seja o nosso vovozinho, nossa vovozinha, nosso papai, nossa mamãe. E o que mais acontece é as pessoas se endividando. Enterrar não é barato. É caro. Em Brasília, é caro. Só se você está no Cade Único, no Bolsa Família, você tem auxílio funerário gratuitamente nesse caso. Mas talvez não seja o caso de vocês que estão aí na renda autônoma, que estão a renda superior ao piso, né, ao teto do Bolsa Família. Como é que eu vou me virar? Como é que eu vou pagar minhas contas? E se eu preciso enterrar alguém da minha família, o que está acontecendo? Endividamento. Dívida. As pessoas estão tomando empréstimo para pagar funerário. Ou, em vários casos, tem gente fazendo vaquinha. Agora, eu participei recentemente de um caso. E a pessoa poderia ter tomado uma providência baratíssima. Então, são ações muito simples que as pessoas não tomam e ficam adiando, fica deixando para depois, e quando acontece, tá? E tem um caso, não era músico, eu só gosto de contar, um caso que eu acompanho há muito tempo, que ele era autônomo, ele trabalhava em outra área, não na área da música, mas ele simplesmente sofreu um acidente. Mas deixa eu contar essa história daqui a pouco, que ela tem a ver com o tema que eu quero falar com vocês daqui a pouco. Perceba, gente, que são riscos. Todos nós estamos sujeitos a esses riscos. Riscos que são inevitáveis, como a morte, a doença, são inevitáveis, não tenha dúvida. Pode demorar, mas vai acontecer, não tenha dúvida. Queda de renda. Então, o que eu posso fazer agora? Que atitudes eu posso tomar? Não vou esperar que isso aconteça. Tá? Então, eu quero promover uma revisão, que vocês façam uma reflexão sobre esse momento. Até para a gente ficar dependendo de outras pessoas, não ser um fardo de um familiar. Eu estou dependendo daquela pessoa, como esse caso também, está dependendo de familiares, de amigos, para bancar os gastos básicos. Então, o que eu posso fazer agora? É possível, sim, adotar atitudes preventivas muito, muito simples, ok? E um detalhe, nós estamos envelhecendo, o relógio está correndo e nós vamos envelhecer. Alguns não vão envelhecer, alguns não vão envelhecer. Alguns estão morrendo jovem, alguns estão morrendo jovem. Mas é a minoria. A maioria está vivendo, a maioria vai viver muito. Tá? E tem uma questão que a gente vai ter que falar, vou falar daqui a pouco com vocês, a coisa da aposentadoria. O INSS vai falir? A questão não é o INSS falir. Não acredito que o INSS vai falir. Mas provavelmente vai passar por reformas e vai acontecer uma coisa. Você vai, a cada dia, demorar para aposentar. E quando você se aposentar, quanto você vai receber? É uma questão que a gente tem que parar para pensar. Não, Max, eu sou jovem, eu não tenho o que pensar. Tem sim. Eu fiz uma palestra para jovens aprendizes, a coisa mais linda do mundo. Uma menina de 16 anos chegou para mim, Max, eu posso me preparar para a aposentadoria agora? Falei para ela, deve. Quanto mais cedo você começa, menor o seu aporte. E o tempo vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E aí, gente, eu quero falar de algumas ideias com vocês, algumas ações preventivas que qualquer um pode adotar. E muitas dessas ações, gente, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com trabalhar mais, não tem nada a ver com fazer hora extra, aumentar a carga horária de trabalho. Eu vou mostrar para vocês aqui, as pessoas acham que a salvação sempre vem pela receita. A salvação vem sempre pelo empréstimo. Ou a salvação vem pela forma de trabalhar mais. Faça o nosso curso, você vai ver, antes de buscar empréstimo, antes de tentar outras coisas, a gente ensina, mostra para vocês atitudes muito simples que qualquer um pode adotar. Tá? Primeiro ponto que eu quero chamar com vocês
Reavalie. E quem puder abrir a câmera, tá, gente? Eu sei que nem todo mundo vai conseguir, mas quem puder, agradeceria. Eu sempre brinco para não ficar aqui falando com o porta-retrato, 3x4. Então, qual é a questão aqui? A primeira questão, gente, isso a gente mostra muito no curso. Vocês precisam de diferenciar o que é necessidade e desejo. A gente faz uma confusão monstra, e transforma todos os nossos desejos em necessidade. A gente não tem dinheiro para isso. Os nossos desejos são ilimitados. Mas o nosso orçamento, não. O nosso orçamento ele tem um teto, ele tem um limite. Quando eu começo a pensar sobre isso, gente, vocês vão começar claramente a definir o que é realmente prioridade para vocês. Eu vou chamar a atenção de algumas coisas que são prioridade, mas são vocês que vão definir o que é prioridade para vocês. E eu falo para vocês, será que prioridade para vocês é ter aquele bem tão importante para você? Ou você está protegido? Ou você está garantido? Sabe que prioridade para vocês, se vocês têm filhos, não é garantir uma proteção para esses filhos? Acontece alguma coisa, como é que vai ficar? Esse filho vai receber o quê? Então, quando eu misturo necessidade e desejo, o que está acontecendo? Eu simplesmente começo a não priorizar as coisas e achar que tudo é agora importante. E não é nem culpa de vocês, é uma cultura extremamente consumista, imediatista no Brasil. É uma cultura muito forte do hoje, do agora, deste momento. Essa coisa de planejar, eu estava conversando com o Diana antes da gente começar, essa coisa de olhar para o amanhã, planejar, pensar, né? Adiar uma compra. Tem gente que briga comigo, você quer que eu não compre aquela coisa? Não é, a questão não é essa. A questão, será que você precisa comprar? A gente ensina a técnica do curso, vocês vão ver. A técnica do preciso, eu posso. Você começa a fazer essa questão. Eu preciso mesmo comprar aquilo? Será que é necessário? Será que eu não posso adiar? Mesmo que você responda sim, você vai para a segunda pergunta, eu posso pagar? Eu vou mostrar para vocês o quanto é importante eu ter um controle orçamentário. Sem isso, gente, tudo vira importante, tudo vira prioridade, e meu orçamento só incha. Tá? Por isso que eu falo tranquilamente. Muitas vezes o problema não é a falta de grana. Muitas vezes o problema é a gestão do que você já tem. Eu brinco com os alunos, não adianta ganhar mais se você administra mal o que você já tem. Então eu preciso pensar seriamente nesse processo e começar a definir o que é realmente importante. Cara, isso aqui é importante. Isso aqui não é importante, eu posso deixar para depois, posso adiar, eu posso planejar a compra disso. Eu não preciso ser agora. Sabe que tudo eu preciso ser agora? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. E no curso a gente mostra vídeos, a gente faz um debate com vocês muito legal sobre isso, tá? Quando eu começo a fazer essa reflexão e começo a colocar o que é realmente importante, você começa a compreender uma coisa chamada não. Ou melhor, você começa a compreender a importância de começar a dizer não. Ah, Marcos, dizer não para os outros? Também, mas para começar a dizer não para você. Isso acontece muito com idosos. Eu acompanho muitos idosos. A quantidade de idosos endividados por causa dos filhos e netos, porque tem que bancar padrões de vida de filhos e netos. Eu brinco, nem você teve esse padrão de vida, mas você acaba bancando esse padrão de filhos e netos. Então é preciso você começar a dizer não, se você tem filhos pequenos, mais um passo importante. Mas mesmo que você não tenha filho, mesmo que você seja solteiro, mesmo que você só tenha você para cuidar, você precisa começar a dizer não para você, olhando para o espelho, principalmente quando eu vou adquirir alguma coisa. E isso não tem a ver apenas com dinheiro. Quantas decisões vocês tomam que vocês se arrependam amargamente? A gente tem um curso, a gente ensina você a aguardar um pouco. Guarde algumas horas. Tem uns estudos que mostram que se você aguardar 24 horas, provavelmente você vai tomar uma decisão diferente. Tomar decisões no impulso, gente, só gera transtorno, só gera arrependimento. E ela tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com outras coisas. Decisões que você fechou na sua carreira, na sua relação, com amigos, com colegas, com namorado, com parceiro. Quer dizer, quantas vezes nós tomamos decisões no impulso e a gente acaba arrependendo? E isso influencia muito, aí sim, na parte de consumo, na parte da grana. Quantas decisões a gente toma que a gente não para, até para pensar, será que eu preciso disso agora? Será que eu não preciso aguardar? Eu não preciso esperar? Isso vocês vão ver, vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês, ok? E aí eu quero entrar na parte de gestão. A partir do momento que eu começo a fazer uma reflexão, gente, definindo o que é necessário, o que é desejo de verdade, o que é importante, o que é um consumo consciente, que atitudes eu preciso adotar, eu preciso dar o segundo passo, que é
controlar minhas coisas. Ah, Max, eu tenho pouco dinheiro, não importa. Não importa se você tem muito, você tem pouco. Você tem que olhar para a gestão do seu negócio, para o dinheiro que está entrando. E, principalmente, começar, a partir de agora, a adotar mecanismos de proteção. Formalização é um mecanismo de proteção. Aí eu volto à história daquele cara. Ele era autônomo, ganhava uma grana boa, ele simplesmente não tinha nada, não guardava dinheiro, não fazia MEI, não te pagava INSS, nada. Sofreu um acidente, há pouco tempo que saiu da cama, há anos numa cadeira de roda, nos últimos 12 meses numa cadeira de roda. E quando eu entrei em contato com ele, eu fiquei sabendo, entrei em contato com ele, e perguntei, que bom que você tem mecanismo de proteção, você fez MEI, microempreendedor individual, você tem direito a um auxílio-doença, você pode pedir até aposentadoria, já estou adiantando o assunto. Aposentadoria por invalidez. Ele falou assim, não, Max, eu deixei de pagar. Por que ele deixou de pagar? Porque ele não considerou a proteção da vida dele, o bem-estar dele, hoje e amanhã, tá? Que eu vou falar a importância de você ter o INSS, ele achou que não era importante. O pior, ele achou que era despesa. Despesa. Lara, chamando Lara, ele achou que era despesa. E eu achar que era despesa, só dar um joia rapidinho aqui para a professora Diana. Foi maravilhosa. Lá, tchau. Até amanhã. E aí, gente, ao achar que não era investimento, que não era proteção, e achar que era despesa, ele achou que não era uma despesa importante. Por isso eu quero mostrar muito aqui para vocês, algumas coisas não são despesas. Algumas coisas são investimentos. E você precisa definir o que é, de fato, investimento, e o que é despesa, o que é desejo, o que é necessidade. É você que tem que chegar a essa conclusão, não são os outros que vão chegar por você. E aí, gente, tem uma coisa que a gente fala no início do curso. Quem já começou a fazer o curso já viu isso. Eu não quero saber quanto vocês ganham. Para mim, isso é irrelevante. Só quando eu faço uma análise, um planejamento financeiro do aluno, aí sim eu preciso saber das entradas e das saídas, né? Receitas e despesas. Mas fora isso, isso não é importante. O mais importante, tá? É como você gasta o seu dinheiro. Como a gente dá importância para receita, gente? Como a gente dá importância por trabalhar mais, por ganhar mais, por hora extra, por pegar a carga horária de 12, 14 horas, trabalhar sábado e domingo. Por isso, várias pessoas têm 2, 3 empregos, 2, 3 atividades, e acha que está ganhando dinheiro e não controla, não tem ideia do que está acontecendo com o seu negócio. Por isso, o mais importante, gente, é como você está gastando o seu dinheiro, independente de quanto você está ganhando. Pense nisso e vocês vão ver o quanto isso vai começar a mudar, tá? Eu vou fazer uma palestra, fui chamar para fazer uma palestra no CEUB, como ser rico, e fiz uma palestra semana retrasada para os alunos do UFB. E eu chamei muita atenção, vocês jovens estão começando a trabalhar, todos têm sonhos. E todos querem ficar ricos, todos querem virar um YouTube, influenciador famoso. Então, as pessoas estão pensando em não ganhar mais. Mas não adianta se eu ganho 2.000 e gasto 2.500. Não adianta se eu ganho 3.000 e gasto 3.500. Não adianta que eu ganho 10.000. E é impressionante, gente. Fala assim, não, mas eu ganho pouco. Mesmo que você ganhe mais, você vai continuar seguindo o padrão de vida. Ah, Max, estou ganhando 15.000. Você já está gastando 16. Daqui a pouco você está ganhando 20.000. Eu estou gastando 25. Se você não prestar atenção nisso, a sua receita vai ficar sempre refém da sua despesa, do seu padrão de vida. E daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que você paga essa diferença. Como é que você ganha 10.000 e gasta 15.000? Daqui a pouco eu vou falar como. E o pior, você não está gerando riqueza, prosperidade. Você está gerando endividamento e desequilíbrio financeiro, principalmente no futuro. E aí, o que é importante? Controle, gente. Quem fez o curso, a gente mostra várias formas de controle. Desse mais simples do mundo, que é uma folha de rascunho que você pode fazer, ou uma planilha de Excel que a gente apresenta, ou aplicativos de finanças pessoais. Tem vários, inclusive gratuitos. Ah, Max, mas está tudo na minha cabeça, pode ficar tranquilo, eu estou controlando. Não dá. Não dá. Se você não controlar, principalmente as saídas, muitas vezes a receita a pessoa sabe, você tem um emprego só, ele sabe a receita. Mas vocês que são músicos, vocês que são autônomos, entra dinheiro hoje, amanhã, faz um show, ou aluga um equipamento, né? Ou está fazendo outra coisa vinculada à sua atividade,
eu preciso ter ideia para onde está indo o meu dinheiro. Eu preciso anotar tudo, inclusive o empréstimo que eu tomei, a parcela que eu estou pagando, tudo, tudo. A gente ensina no curso você calcular despesas. Ah, Max, eu tenho uma despesa, eu quero comprar um equipamento, quero comprar um novo violão, quero comprar uma nova caixa de som. Precisa ser agora. Vamos planejar a conquista desse bem. Pode ser daqui a 6 meses, pode daqui a um ano. A gente planeja essas coisas. Você, ao planejar isso aqui, você vai conseguir muito mais fácil. Eu diria que você vai juntar dinheiro e conseguir até antes de completar o prazo. O detalhe é o seguinte, eu não posso andar no escuro, gente. Eu não posso saber, tá? Eu não posso ficar sem ter ideia para onde está indo o meu dinheiro. Pode ser o controle mais simples do mundo, mas você precisa fazer. Ah, Max, mas é um porre. É um porre. É um chato. É muito chato. Tá? Dependendo da sua atividade, se você está entrando dinheiro toda semana, você tem que fazer isso pelo menos uma vez por semana. O correto é fazer todo dia. Toda vez que entrar dinheiro. Mas você não consegue. Guarda a nota, guarda lá o documento que você recebeu, um recibo, a nota fiscal que você recebeu, que você precisou emitir, caso precise, nem sempre precisa. Mas guarde lá, anote um lugar que você tem que pelo menos parar uma vez por semana, ou no último caso, pelo menos uma vez por mês. Você tem que fazer isso, juntou todas as notinhas. Quanto mais dinheiro entra, o controle tem que ser maior. E é fundamental fazer isso, tá? Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês nesse sentido, tá? Dentro da linha de controlar o meu orçamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que separar minhas contas pessoais da conta da minha empresa. Ah, não, Marcos, tá tranquilo, tá tudo juntinho, tudo eu entendo, não, furada. Separa. Controle para suas contas pessoais e controle para a sua empresa. Ah, tenho 2, 3 atividades. Eu não sei se eu falei isso com a Diana, mas muita gente tem 2, 3 atividades e não percebe que das 3, duas só dá prejuízo. E só uma é viável. Ou então, todas as atividades dela só dão prejuízo e ela está tirando de uma renda que ele tem, por exemplo. Ele pode ser aposentado, ele pode ser CLT, ou ele pode ser concursado, e ele está minando a renda dele atual, o futuro dele, para financiar um investimento que não é viável. Tudo bem, você pode fazer por paixão, Max, é uma paixão, eu tenho uma renda extra, tá tranquilo, isso aqui não é para ganhar dinheiro, mas também aqui não seja a maioria de vocês. Vocês vivem disso, é o trabalho de vocês. Então eu preciso saber se meu negócio é viável, gente. Tem uma aula no nosso módulo que a gente mostra várias dicas para vocês que são empreendedores. Uma das dicas é essa, mas tem várias outras dicas que não vai dar tempo para falar aqui, mas você vai encontrar lá. Mas o primeiro passo, eu não posso misturar. E uma dica muito legal é você fazer o controle, separar as contas via bancos digitais. Quem tem, por exemplo, Nubank, Inter, você pode abrir uma conta PF e pessoa jurídica, PJ. E você pode criar uma chave Pix separada. Chave Pix com seu CNPJ para sua empresa, chave Pix, seu CPF, seu celular, para você, pessoal. Então, você direciona todo o dinheiro para aquela conta e você consegue verificar, tá? E precisa ver, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas eu preciso ver, por exemplo, a precificação. Tá? A gente fala isso, a precificação. Quanto custa o seu serviço? Você tem que comparar com o mercado. O que a concorrência está cobrando? Será que esse preço que você está cobrando cobre seus custos de transporte, sua hora de trabalho? Não pode contar só a hora que você está trabalhando lá fazendo show, mas você tem que contar a hora que você preparou para esse show. Max, eu fiquei, antes do show, eu fiquei 1 hora preparando o repertório, preparando o equipamento. Então, você tem que calcular tudo, encaixar isso no seu preço hora. Quanto você gastou de energia, quanto você gastou de combustível, você foi lá, você foi de carro, você pegou um Uber, um transporte alternativo. Eu preciso ter ideia claramente quanto eu estou gastando para verificar se minha empresa é de fato viável. Tá? Outra coisa super importante é Prolabore, gente. O que é Prolabore? É o salário do dono. Ah, Max, minha empresa é pequena, mesmo que ela seja pequena, tira um dinheiro todo mês. Pode ser 1 vez por mês, pode ser 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Um dinheiro que seja seu salário. Até para você compreender se sua empresa está bancando de fato você. Daqui a pouco você está descobrindo que, na verdade, quem está bancando você são outras fontes, não minha empresa. Ah, Max, eu quero continuar porque minhas fontes cobram, mas é uma paixão minha. Bem, mas muitas vezes não é paixão, é para cobrir minhas contas. E aí, continua ou não continua? É esse controle, essa noção clara que eu tiro um Prolabore, eu tiro o meu salário. Esse é o meu salário, esse é o que eu vou tirar por mês.
para mim. É isso que você vai ter que fazer isso todo mês. Até para saber se essa empresa está bancando ou não você, tá? Antes de entrar nisso aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Diana, Fernando, Murilo, Tudo tranquilo por enquanto, Max. tudo tranquilo? Murilo pode aparecer, Fernando, vocês não podem aparecer. Deixa eu ver se tem alguém aqui no grupo com dificuldade de entrar. Não. Então vamos lá, vou continuar. A partir do momento, gente. Ah, legal, Fernando. A partir do momento, gente, que eu abro um negócio, é sempre bom, recomendável você formalizar esse negócio. E principalmente por causa da proteção, que eu vou falar daqui a pouco. Como eu falei daquele caso, a pessoa achou que era uma despesa. Na época era R$ 57 que pagava por mês. Ele achou que era uma despesa. Quer dizer, a pessoa ganhava R$ 3.500 e por causa de R$ 57 que ele achava que era despesa, jogar dinheiro fora, hoje ele está dependendo de amigos e de parentes para viver em cima de uma cadeira de roda. Então, se eu vou caminhar para a formalização, o primeiro passo, tá? No caso de vocês, músicos, autônomos, empreendedores da arte aí, da música, vale a pena formalizar seu negócio. A primeira coisa que eu sugiro é o seguinte: faça tudo no site oficial governamental. Tem sites, quando você bota mail lá, aparece vários sites, e os sites privados, a pessoa entra, está pagando para fazer. Não existe isso. Hoje você faz, tem um site oficial, estou botando aqui o site oficial, tá? É o gov.br/empresas e negócios, tá? Por último, empreendedor. Esse é o site oficial que você faz tudo lá. Inclusive, você faz não só cursos, mas várias outras coisas que daqui a pouco eu vou falar, tá? Nada de fazer em sites privados. Tem muita gente oferecendo. Teve um que imitava até o site. Antigamente era Portal do Empreendedor. O MEI teve de mudar, porque uma empresa grande aí criou o Portal do Empreendedor, ele não conseguiu tirar. Então, procure primeiro sites oficiais, até para você evitar cair em golpes. A quantidade de gente, teve um caso que eu acompanhei, a pessoa emitiu o boleto, tá? Um boleto do DAS lá, que eu vou explicar daqui a pouco, para pagar. Quando foi ver, pagou. Quando foi verificar, não foi pago. Porque ele usou uma plataforma que era fraude, que era golpe. Então, sempre buscar fontes oficiais, principalmente que tenha a sigla GOV. É fundamental isso, ok? A segunda coisa, não dá para eu entrar. Ah, vou fazer MEI, Max. Tem várias opções. Para você formalizar seu negócio, tem MEI, tem ME. Mas se você está iniciando no seu negócio, eu vou explicar até o valor, até quanto. Já adiantando aí, que se você fatura por ano até R$ 81.000 por ano, ou R$ 6.700 por mês, tá? Seria R$ 6.700 se você começou em janeiro, montou seu MEI em janeiro. Mas, por exemplo, se você montou o seu MEI agora, Max, vou abrir o MEI agora, no mês de março, já não conta 6.700. Você já perdeu mês de janeiro e fevereiro. Na verdade, só vai contar provavelmente a partir de maio. Então, não é mais 6.700, que você vai dividir o valor, o restante, vai sobrar só em torno de 9 a 10 meses que você tem direito a MEI, tá? Daqui a pouco eu vou explicar isso com mais calma. O mais importante aqui, gente, é você precisa verificar se você pode abrir MEI, tá? Eu vou falar bem rápido, isso aqui tudo fontes oficiais, gente, desse site que eu peguei. Eu não pego nada na internet, de Zap, de Facebook, de Instagram, nada. Eu sempre busco fontes oficiais. Então, entrei no site lá, do gov.br, do MEI, serviços, negócios e serviços, e tá aqui, ó. Max, eu recebo aposentadoria por invalidez. Posso ser MEI? Não, você não pode, você vai perder a aposentadoria. Receba auxílio doença, auxílio maternidade. Não, você vai perder o seu auxílio se você fizer MEI. Então, você tem que verificar se você pode ou não pode. Aqui tem vários casos, benefícios que não serão cancelados após a formalização do MEI. Aí você tem que olhar. Serviço que pode, serviço que não pode. Tem gente, por exemplo, Max, sou beneficiário do Bolsa Família. Eu posso ser MEI? Pode ser MEI. O problema é se sua renda aumentar muito. Se sua renda aumentar muito, você vai perder
o Bolsa Família. Não por causa que você transformou em MEI, é porque sua renda aumentou. Para você participar do Bolsa Família, você tem um teto. Então, vocês têm que prestar atenção, tá? Nessa informação aqui, que consta, eu sempre aconselho, tem lá, quando você coloca lá, quero ser MEI, tem perguntas e respostas. Muito legal. E tem tudo isso aqui. Vocês podem, vai estar gravado, vocês podem olhar depois, tá? Mas tem algumas situações que você pode ou não pode. Por exemplo, servidor público federal não pode ser MEI. Mas já servidores públicos de alguns estados estão permitindo. Por exemplo, GDF não pode. Conheço várias pessoas que são do GDF, têm um horário flexível, queria ser MEI, a legislação do Distrito Federal não permite. Mas pode ser que outros estados permitem. Ah, Max, eu sou CLT. Então, no caso CLT poderia tranquilamente. Você vê que não tem nenhuma restrição aqui CLT, tá? Então, primeira coisa que você tem que verificar se você pode ou não ser MEI, antes de fazer o ser MEI, tá? A segunda coisa que você tem que prestar atenção, como eu já olhei já, cantor, tá ruim aqui? Vou abrir mais aqui. Tá ruim para ler, eu tô vendo a Diana aí. No... Melhorou, gente? É porque eu tô no celular, Max. Mas tá eu vou tudo falar certo aqui para vocês. Cantor pode ser MEI? Pode, gente. Pode anotar aí, o código é esse, ó. 9001-9/02. Esse é o código do MEI, de cantor, cantora, músico ou música independente. Tá? Então, esse é o código. Quem pode ser MEI? Tem faturamento de R$81 mil por ano. Tá? Agora, para saber se você pode ser MEI, verifique, ó. Exercer atividade que seja na lista de ocupações, então vocês podem. Vocês podem contratar um empregado, que pague até um salário mínimo, pode. Não ser titular ou sócio de outra empresa. Não ter filial em outra empresa, tá? E faturar R$81 mil ou R$251 mil se você é transportador de transporte autônomo de cargas, que não é o caso de vocês, tá? Então, no caso de vocês, seria até R$81 mil, tá? Vocês teriam direito. Ah, Max, eu ultrapassei, por exemplo, quem ultrapassou R$81 mil, depois vocês podem até me falar, tem uma aula sobre isso, que minha colega fez. O que acontece? Você ultrapassa R$81 mil, se você ficar numa margem de 20%, tá? Você só pagaria a multa. Mas se você ultrapassar esses 20%, você tem que migrar para o MEI. Então a gente ensina o passo a passo, tem até uma data que você tem que fazer isso. Mas se você estiver dentro dos R$81 mil, tranquilamente. Lembrando que eu falei antes, se você abrir um MEI após o mês de janeiro, imagina, você abriu agora o MEI em março, o limite de faturamento será ajustado proporcionalmente. Então, não será mais R$81 mil. Vai tirar aqui, tranquilamente, ele vai tirar aqui uns R$14 mil. Então, você tira 81 mil menos 14, então esse vai ser seu limite anual. Depois que você completar o ano, ele conta os 12 meses tranquilamente. Mas vocês podem tranquilamente ser MEI, e tá aqui esse formulário, ok? Segundo, até um pedido aqui da Diana, direitos e obrigações do MEI. O seu direito, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, os seus direitos, eu vou mandar para vocês, me lembra se eu esquecer, Diana, ou vocês, os demais que estão aqui, eu vou mandar para vocês 3 coisas amanhã. Uma tabela que eu tenho do curso, mostrando tudo isso aqui, por exemplo. Quem faz MEI, gente, tem direito à aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, tá? E para a família toda, auxílio reclusão e pensão por morte, tá? Só que para ganhar essas coisas tem uma carência. Eu vou mostrar para vocês uma tabela. Eu vou postar essa tabela para vocês, tá? Esses são os direitos que vocês têm ao fazer o MEI. Quais são as obrigações? A primeira obrigação é pagar o DAS, que é um boleto, tá? Um documento mensal. Hoje, no setor de serviços, você paga R$ 86,05. Perceba, gente, olha a proteção que isso te dá. Ele está te dando uma proteção de auxílio funeral, está te dando proteção de auxílio maternidade, auxílio doença, de aposentadoria por invalidez, se você sofreu um acidente, está indo para o trabalho, sofreu um acidente, e você está pagando R$ 86,05. Hoje é o valor que você paga. Esse valor é reajustado anualmente, que ele acompanha o valor do salário mínimo. O salário mínimo subiu, ele sobe também, tá? Então, esses são valores de 2026.
Aqui fala várias coisas, emitir nota fiscal não precisa, só se o seu cliente exigir. Quem é MEI, dependendo dos prestadores de serviços, não precisa. Agora, se seu cliente exigir, você pode, tem todo um... Eu vou mandar para vocês uma tabela, uma tabela que mostra lá o link, no próprio um link que você tem da Receita, que você pode tranquilamente baixar, emitir uma nota fiscal sem custo para você, tá? Mas geralmente MEI não precisa, só se o seu consumidor, seu cliente pedir, ok? Até que essa coisa de relatório mensal, isso aqui não precisa, o importante é você anotar todo mês, que o importante mesmo é no início de cada ano, até 31 de maio, você tem que fazer um negócio chamado declaração de faturamento anual. Eu vou mandar também um formulário com todas essas informações para vocês. Tá até o link lá onde fazer essa declaração. Se você não fizer até 31 de maio, mesmo que você não teve receita nenhuma, você precisa fazer, tá? E é importante que você faça, que se você não fizer, você vai pagar uma multa de pelo menos R$50. Você pode cobrar essa multa, ok? E tem uma coisa nova, que os estados inventaram isso, muito chato isso, não sei porquê, é uma coisa que me deixa indignado, mas que é o TFE, Taxa Anual de Funcionamento do Estabelecimento, tá? Mesmo você sendo serviço, vocês precisam pagar, tá? Porque MEI e ME pagam também. Então, vocês precisariam pagar essa taxa anual, tá, gente? Essa taxa é por uma vez por ano. 2026, 86,05. Se você já é MEI já tem CNPJ há alguns anos, eu sugiro você entrar em contato e regularizar isso. Porque pode acontecer, depois de um tempo, o que eles fazem? Eles simplesmente podem cancelar o seu CNPJ. Tá? Quanto ao DAS, eu aconselho vocês... Ah, Max, esse mês eu não consegui pagar. Não tem problema. O INSS não fala muito, não, mas eu já descobri, ele só cancela os seus benefícios. Depois que você conseguiu a carência, ele só cancela o seu não acesso aos benefícios, às suas vantagens, se você ficar pelo menos 12 meses sem pagar. Então, o que eu aconselho? Esse mês eu apertei, não consegui pagar. O certo é você botar como prioridade. Eu sempre brinco. Você bota tantas despesas como prioridade. Você não deixa de pagar a luz, você não deixa de pagar água, você não deixa de pagar a sua conta de celular. São duas coisas que eu vou falar aqui que vocês têm que colocar como despesa. A primeira é você pagar seu DAS. Tá? Ah, tudo bem, aconteceu alguma coisa num mês, mas você tem que pagar no outro mês. Mas o certo é você pagar todo mês, porque você vai pagar multa. Tá? O TFE é a mesma coisa, é uma taxa anual. Vou mostrar para vocês o link depois de acesso. É uma vez por ano. Ah, tenho coisas no passado, já tenho CNPJ, é aconselhável. Depois de 5 anos já prescreveu, mas nesses 5 anos é importante você dar uma olhada nisso. Dúvidas, gente? Dúvidas? Max, você falou que vai mandar o link, né, do TFE. Me cobra, é uma tabela com todas as informações de carência, do DAS, quem pode ou não pode ser o mês. Vou mandar uma tabelinha bonitinha. Na verdade, não deveria mandar, porque ela está no curso, mas eu vou fazer esse favor para você. Agradeço. Vamos lá. Isso aqui também é um pedido da Diana. Ah, Max, eu sou MEI, formalizei meu negócio. Ou MEI, ou ME. Eu tenho que declarar imposto de renda como pessoa física? Sim. Tá? Principalmente se você tem outra renda. Muitos são seletistas, muitos tem outra empresa, tem outra atividade. E nesse caso, você faz uma declaração do imposto de renda como pessoa física. E o que ele vai fazer? Ele soma. Olha bem, você está pagando na fonte lá. Imagina, se é CLT, você está pagando na fonte do seu imposto de renda. Não é todo o caso, né, gente? Tem gente que não tem, mas vamos imaginar um caso que a pessoa tem 2 rendas. Ele paga na fonte todo mês, é descontado o salário dele, tá? E ele, até R$5.000 hoje, na nova legislação de imposto de renda, ele é isento. Tranquilo. Só que o que ele ganhou como MEI, como empreendedor, ele não declarou na fonte. Quando ele vai declarar isso? Quando ele fizer a declaração de imposto de renda, sempre no início do próximo ano. Então, a declaração, por exemplo, de 2025 vai começar agora, dia 20 de março, a Receita Federal solta o aplicativo. Vai poder começar, se eu não me engano, dia 27, se eu não me engano, já começa a fazer a declaração. Quando você faz a declaração, ele pede para você somar todas as rendas. Então, vai somar a renda que você declarou na fonte, não passou de 5 mil, você está isento,
Mas, se você ganhou MEI, se você faturou MEI, teve a renda durante o ano como microempreendedor individual, como IME, você tem que trazer essa fonte para sua declaração como pessoa física, tá? Então, como é que isso faz? Eu vou mostrar para vocês, não vou falar aqui, porque isso vai demorar demais. Me cobre também, Diana. Diana vai ser minha cobradora oficial. Eu peguei muito legal, uma explicação do Sebrae, é do ano passado, mas vale, explicando bem legal, passo a passo, como você calcular. Dependendo da situação, você é isento. Você vai declarar só como isento lá. Tá? Ele ensina o passo a passo. Me cobra amanhã, Diana, que eu vou mandar para vocês um site do Sebrae explicando passo a passo. Mas resumindo é isso, gente. Se você tem duas rendas, elas não se encontram. Então, uma é isenta e a outra você está pagando o MEI. Só que ele vai calcular quanto você recebeu como pessoa física, seu prolabore, por exemplo. Então, quando chegar na declaração de imposto de renda do ano seguinte, vai juntar os dois. Então, pode acontecer que você ultrapasse os 5 mil, a sua renda. Ao ultrapassar 5 mil, você vai ter que pagar imposto de renda, ok? Que dá faixa entre 5 mil a 7.372, se não me engano, você vai pagar um pouquinho. Depois desse valor, você cai na tabela normal do imposto de renda. Tá claro, gente? Pergunta, Max. Porque você está falando assim, pessoas que têm duas fontes de renda, por exemplo, CLT. Só que no Isso. meu caso, e acredito que no caso de alguns amigos também, nós somos musicistas barra professores. Se eu não me engano, a gente tem como colocar duas atividades no meio, não é? Tem. Geralmente, quando você abre o MEI, você pode elencar várias atividades. Só Sim, que como musicista, tô certo? sim. Você está ganhando lá, por exemplo. Imagine que você está trabalhando para uma faculdade e você é servidor público. Por exemplo, se você é servidor da Escola de Música de Brasília, é servidor federal, você não pode ser MEI. Tá? Pela legislação, não pode. Uhum. E como é que você faz isso? Mas, por exemplo, eu sou aqui do. Eu trabalho numa empresa privada que ela me contrata para shows. Eu sou CLT. Eu pago imposto de renda na fonte. Então tem que ver cada caso. Entendeu? Se você está ganhando lá como professora da UNB, por exemplo, se você é professora da aula de professora de música, você tem que ver como é que você foi contratado. Se você foi contratado como efetivo, servidor público, você não pode ser MEI. Ah, não, tem um contrato provisório lá. Como é que é esse contrato? Tem que ver como é que é. É CLT? Tem que ver lá com o jurídico se você pode ser MEI. Aí sim, nesse caso, é autorizado ser MEI. Tudo bem, mas as suas rendas não somam mês a mês. Mas lá na declaração do próximo ano, então imagina, para 2027, quando chegar em março, você vai ter que fazer sua declaração de imposto de renda. Aí você vai declarar a renda que você recebeu. Na verdade, já vai aparecer lá, se você fazer a preenchida, já vai aparecer lá a renda que você recebeu da Escola de Música da UNB. Mas a renda do MEI não vai aparecer. Então é aconselhável você, seguindo aquele passo a passo que eu vou ensinar para vocês, que eu vou mandar para vocês, vocês vão deduzir, tem uma dedução muito legal, então o valor cai bastante, porque você tem uma isenção, e aí você vai declarar. Pode ser que você declare zero, pode ser que você declare R$1.000. E aí você vai ter que somar, vai somar os R$1.000 mais o valor que você recebe como música dessa escola. Tá claro, Diana? Eu tenho mais uma pergunta, porque você falou sobre a gente ter duas contas, né? Separar o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal. Então, separar um valor X do que eu ganho na empresa como fosse meu salário, né? É o Prolabore, sim. É esse Prolabore que eu vou colocar na declaração como pessoa física? É isso que eu tirei? Não. Você vai calcular, você vai pegar o faturamento total, e desse faturamento total você vai fazer algumas deduções. Você deduz 32% da sua receita, 32% da sua receita vai ser isento. Sua receita anual. Você declara isso, e aí ele faz um cálculo lá, que é melhor não explicar agora, senão a gente não sai daqui. Tá bom. Mas eu vou mandar para vocês o passo a passo. É esse texto aqui do Sebrae. Eu achei muito legal esse texto do Sebrae. Ele dá exemplos. Inclusive, ele dá exemplo do setor de serviços.
Então, siga o passo a passo. Qualquer dúvida, você me fala se vocês não conseguirem. Mas vocês vão ver que é tranquilo, tá? Então, você, a partir do momento que você faz esse cálculo, o que sobrar, você declara. Você pode declarar como isento, ou você pode declarar como receita, tá? E aí você vai mostrar lá, você vai... Ah, eu recebi durante todo esse tempo de uma empresa tal. Vamos imaginar, eu fui contratado para um bar durante anos, uma casa de festa durante anos, ou vários contratos, tá? Você vai ter que ver uma forma de colocar isso aí. Então, você vai declarar a fonte, ou você vai declarar como MEI. Eu tive receita, essa receita, uma parte é isenta, essa parte do MEI, na verdade, você vai declarar o quanto você ganhou, deduzindo a isenção. Tá claro? Mas veja o texto, que o texto explica, facilita muito isso. Ok? E o bom, assim, no caso do MEI, vocês não precisam de contador, então tem essa vantagem. Mas eu vou mostrar para vocês um negócio daqui a pouco gratuito sobre contadores. Tá? Aí vamos lá. É isso aqui, ó. Quando você entra no MEI, gente, tem isso aqui muito legal. É uma parceria entre o governo federal e o Sebrae. E aqui tem até um assistente virtual. Eu fiz um teste hoje, botei lá imposto de renda. Gente, muito legal. Ele pergunta para você quem é você, ele pergunta qual é o seu CNPJ e ele vai calculando para você se você precisa ou não pagar imposto de renda. Me cobra, Diana, eu vou mandar para vocês o link. O link é esse aqui, ó, dnafinanceiro.com.com/LP. Eu vou mandar isso para vocês, me cobra amanhã que eu mando. Isso tudo, gente, está dentro daquele site oficial. Quando você entra no site gov.br, você vai aparecer essa aba aqui chamada Conte com a Gente. Inclusive, você tem direito a tirar dúvidas com o contador. Qualquer coisa, mande para mim. Mas se quiser alguma coisa, você pode pedir diretamente com eles. Como MEI, gente, vocês não precisam de contador. Não precisa contratar contador. Ah, mas eu preciso contratar. Não há necessidade. É jogar dinheiro fora. Tá? Quando você vira ME, aí sim, você sai a migração de MEI para ME, aí você precisa contratar um contador. Quem está nessa situação, me fale, que minha colega fez uma aula só sobre isso. Tá? Então, todo um processo que a gente tem que tomar cuidado para não pagar uma multa. E dependendo do processo dessa migração, você pode pagar uma multa bem cara se você não fizer direitinho. Ok? Vamos lá. E aí, gente, eu quero entrar com vocês numa das coisas mais importantes. Perceba que até agora meu objetivo é sensibilizar, meu objetivo é informar. Você viu que isso muitas vezes não tem nada a ver com ganhar mais, tá? Foque nisso. Foque na despesa, foque nos seus gastos, foque no seu controle orçamentário, para onde está indo seu dinheiro. Isso é uma das decisões mais importantes que qualquer pessoa pode tomar. A gente presta muita atenção em não ganhar mais. E a gente ignora, deixa de lado nas minhas despesas, tá? E aí eu quero trabalhar com vocês mecanismos de proteção que qualquer um pode adotar, gente. Qualquer um, tá? Não importa a renda, ok? Agora, proteção não significa sair desesperado para buscar empréstimo, tá? Proteção muita gente está fazendo, é fazer um empréstimo consignado, por exemplo. Nem todo mundo pode fazer empréstimo consignado, mas hoje já pode CLT, por exemplo, já pode. Muita gente está fazendo consignado do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Cuidado isso. Está levando idosos a um processo de elevado endividamento. Muita dor de cabeça. Muitas vezes é a renda dele da aposentadoria. Então, a solução não é fazer um empréstimo, tá? Proteger não é... Tem um educador financeiro famoso, chama Gustavo Cerbasi, que ele fala, empréstimo é para gerar riqueza. A gente tem que tomar cuidado. A gente virou a chave e transformou o empréstimo para consumir com despesas básicas. Né? Ou, em alguns casos, até futilidades, coisas que não precisaria. Pode ser adiado. Coisas, muitas vezes, um restaurante. Você vai num restaurante e você pagar empréstimo. Tá? Então, empréstimo é já para gerar riqueza, é super importante. E cuidado, não é a solução. Muitas vezes assim, as pessoas acham que tudo é empréstimo. Toda solução é empréstimo, é um consignado ou é buscar dinheiro com alguém. Há várias respostas. Faça o curso para vocês verem.
tem uma parte que a gente fala de renegociação de dívida, empréstimo é a última saída. A última. A gente ensina 9, 10 ações antes que qualquer um pode tomar, tá? E também o quê? Buscar empréstimo é isso aí, gente. É ficar endividado com dor de cabeça. Gente, isso é uma tragédia. Por mais assustador, é uma pessoa cheia de boletos, Diana. É rainha dos boletos. Gente, eu sei que a gente tem sonhos, eu sei que a gente quer realizar nossos objetivos, mas a solução não é via boleto. Claro que alguns bens duráveis, que nós chamamos de bens duráveis, como casa, carro, a gente tem que fazer dívida, sim. Falo muito isso. Poucas pessoas conseguem comprar bens duráveis à vista. Então, uma casa, um lote, um apartamento, um carro, uma moto, são bens caros. Nem todo mundo consegue comprar à vista. Isso para uma minoria. O que eu tenho que fazer? Eu posso até fazer dívida, mas eu preciso me planejar. A gente parte para casa e esquece que tem que pagar ITBI, imposto, que tem que pagar taxas cartoriais, que tem que pagar a comissão do corretor. As pessoas não param para prestar atenção, esvazia suas reservas e vão lá, paga tudo e não fica zerado. Tá? Então, eu posso endividar? Posso, mas desde que seja principalmente para comprar bens duráveis. Ou, no caso de vocês, é válido, que a gente fala de investimento, eu vou falar com vocês daqui a pouco de investimentos no mercado financeiro, mas, por exemplo, se eu estou comprando um novo equipamento de som, se eu estou comprando uma nova guitarra, se eu estou comprando algum outro equipamento para o meu trabalho, isso é investimento. Você está investindo no seu negócio. Porque eu comprando esse equipamento, eu posso alugar esse equipamento, eu não preciso sair todo dia cantando, então eu posso alugar durante... Eu conheço um cara em Salvador que ele vive disso, ele ganha mais dinheiro alugando equipamento. Eu não sei se vocês... Pode até dar um exemplo de vocês aqui, alguém falar, mas ele ganha mais dinheiro alugando equipamento para festas, formaturas, casamentos, do que cantando, pessoal. Então, assim, você começa a diversificar. Eu vou falar com vocês de diversificar investimento, eu posso diversificar também minhas fontes de renda, gente. Eu posso cantar numa escola, eu posso cantar num hospital para pacientes, eu posso alugar equipamentos, né? Eu posso fazer várias e várias coisas. Eu não sou dessa área, vocês que são. Pensar em como eu posso... Até uma vez eu fiz uma festa, o cara me alugou um telão. O cara me alugou uma TV, na verdade. E era um cara que era DJ. Ele era DJ e aluga equipamento. Então, pensar nessas possibilidades para você até aumentar a receita. E não... Aí sim, você pode fazer um empréstimo para você. Isso é investimento. Nesse caso, sim, é investimento. Ok? A primeira coisa, a gente tem que diferenciar reserva financeira de capital de giro. São duas coisas distintas para quem é empreendedor. No caso, vocês, que vivem disso, que trabalham disso, tá? Vamos lá. Reserva de emergência para sua situação pessoal. É que eu chamo de shopperrene. Max, eu não consigo fazer os dois. Faz primeiro o seu. Primeira coisa. É o seu. O que é isso, gente? Podemos chamar de reserva de tranquilidade, reserva de paz. Eu gosto de chamar de shopperrene. Por quê? Porque eu evito problemas, gente. Pessoal, eu estou 11 anos dando aula sobre isso. E eu posso falar tranquilamente. Quem tem reserva de emergência não tem dívida descontrolada, gente. Tem dívida controlada, tem. Dei entrada lá no meu apartamento, fiz um financiamento, eu precisei me endividar, tá? Mas mantive a minha reserva de emergência. Quem não tem reserva de emergência vive numa ciranda permanente, contínua, de passar sempre, jogar no cartão, cheque especial. Há uma realidade louca no Brasil de agiotagem, gente, de financeiras. E agora com consignado, porque antes só servidor público, aposentado, BPC, pensionista, podia ser consignado. Obter um consignado. Não sei se todo mundo sabe, mas consignado é um empréstimo. Só que um empréstimo com garantia, né? O dinheiro já cai na sua conta descontado. E agora criaram consignado no passado, consignado vinculado ao FGTS. Então, quem é CLT já pode pedir o consignado. E as pessoas estão pedindo. Eu fiz uma aula só sobre isso, quem quiser eu posso mandar. Toda segunda-feira eu entro ao vivo, falando de vários temas. Né? Segunda-feira eu estava agora falando sobre renda variável. Trouxe até um especialista para falar sobre isso.
E eu fiz uma aula sobre consignado. Então, as pessoas estão tomando empréstimo, não param para pensar. O que é empréstimo? É um dinheiro que não te pertence, que você vai pagar juros. E é juros compostos. Tá? E pode dobrar a sua dívida. Dependendo da sua situação, dobra a sua dívida em 8 meses, em 12 meses. Tá? Então, em vez de você ganhar dinheiro de outra forma, você está simplesmente empobrecendo. Diminuindo o seu patrimônio. Então, a primeira coisa, gente, não importa onde vocês estão, vocês precisam ter reserva de emergência. Faça o curso, não vou falar aqui, eu ensino a vocês como calcular a reserva de emergência. É muito simples, gente, muito simples. Porque não é um valor exato, depende da sua atividade. Se eu estou como servidor, tem um cálculo, se eu for CLT, tem um cálculo, se eu for autônomo, tem outro cálculo. Eu mostro para vocês lá como calcular isso, tá? Não dá, gente. Tem gente que contrata consultores muito caros. Ah, não, eu quero investir. Até uma pessoa me procurou, cheio da grana, eu quero investir. Aí eu perguntei, você tem reserva de emergência? Não, volta. Para tudo. E outra coisa, gente, reserva de emergência, você tem que colocar investimentos, eu ensino isso no curso, que tem alta liquidez. O que é alta liquidez? É a capacidade de transformar qualquer coisa em dinheiro. Tem uma pessoa que botou reserva de emergência num investimento chamado LCI. LCI é um investimento super interessante, isento de imposto de renda, tá? Mas ele tem carência, pelo menos 1 ano. A pessoa foi sacar, não pode sacar. Como era reserva de emergência, o que ela fez? Ela tomou um empréstimo. Tá? Então, gente, quando eu tenho reserva de emergência e ela fica no investimento, a gente ensina isso no curso, investimento de alta liquidez, isso te dá um alívio enorme. Mas pensando no mecanismo de proteção, Max, eu posso montar vários mecanismos de proteção? Deve. Então, o primeiro mecanismo de proteção, gente, antes até da reserva, é ter o INSS. Se você é empreendedor, faça o MEI. Ai, Max, eu não posso ser MEI. Tem várias outras formas. Quem é beneficiário do Bolsa Família tem uma forma, você pode fazer. Eu posso fazer declaração do MEI como facultativo, você vai pagar mais, mas você pode. Porque o INSS, gente, tem uma vantagem muito legal, não é só para o futuro, não é só a aposentadoria que ele vai te garantir lá na frente, mas ele vai te permitir proteção agora, porque você pode ficar doente, você pode morrer, se você tiver filhos, você pode deixar uma pensão para o seu filho, tá? Se você tem neném, você pode ter auxílio maternidade, você vai ficar alguns dias, alguns meses sem trabalhar, você tem direito ao auxílio maternidade. Então, o INSS protege hoje e amanhã. Então, eu aconselho, pelo menos, gente, o INSS, reserva de emergência, e eu incluiria, gente, um seguro, tá? Tem gente que está contratando em auxílio funeral, procure seus bancos, procure seguradora, ou seu corretor de seguro. As pessoas têm seguro de celular, gente, mas não tem seguro de vida, tá? Vocês que são músicos, eu vou falar daqui a pouco um seguro, por exemplo, para equipamentos. Tem gente que roubou meu carro, roubou com todos os meus equipamentos. Você fez seguro? Não. Por que você não fez seguro? Conheço gente que perdeu todo o equipamento. O seguro, gente, era assim, era 1% da renda dele. Não fez. Tem que fazer, gente. E hoje o seguro está muito barato, tá? Eu fiz uma aula há uns 2 meses, que eu mostrei que é possível você contratar um seguro pagando R$17 por mês, R$17,90 por mês, de uma seguradora, tá? Que você simplesmente tem direito a seguro de vida, seguro de morte natural, invalidez e ainda auxílio funeral. Pagando R$17, as pessoas estão pagando R$60, R$80 em casa funerária. Aí eu pergunto, cadê a pólice? O que é isso, Max? A pólice mostra para você que você tem esse direito, ela não tem a pólice. Volta lá, não tem a pólice. Aí é uma empresa que você está contratando, gente. Se essa empresa falir. Então, assim, eu sempre falo, é a mesma coisa abrir deixar dinheiro ou investir dinheiro em uma instituição financeira. A mesma coisa seguro. Eu tenho que ter instituições que fiscalizam, que regulam. No caso de seguro, é algo chamado SUSEP. No caso de instituições financeiras, é o Banco Central. Olha o que aconteceu com o Master agora. Quem investiu no Master dentro do limite do FGC, recebeu esse dinheiro de volta. Quem investiu em outros investimentos que não era protegido pelo FGC, ou acima desse teto, acima desse piso, desse teto de 250, que é ter 250 mil por conta, não tem direito ao FGC. Então, eu tenho que buscar instituições reguladas. Por isso que eu aconselho, pelo menos, INSS, tá? Para começar, reserva de emergência e um seguro de vida pessoal. Tá? Aqui, para quem não tem plano de saúde, a maioria do brasileiro não tem esses cartões de saúde muito legal. Aqui eu peguei o cartão do SUS,
Mas tem uns cartões, gente, que chama-se cartões de desconto. Eu tenho muitos meus alunos usando isso. Ah, Max, eu tô com uma dor aqui. Você consegue um cardiologista rapidinho. Ah, eu tô com uma dor de dente. Tem casos também de dentista. Então, quem não consegue pagar um plano de saúde, vale a pena. Tem vários cartões, tá, gente? Para todos. Tem outro aqui, esqueci o nome agora. Tem até bancos oferecendo dentista, pagando por mês R$ 35, R$ 40 por mês. Então, quem não tem um plano de saúde, vale a pena ter esses cartões de desconto. Porque, eu preciso de um problema, uma dor. Cara, se for no SUS, você vai demorar meses para ser atendido. Tá? Mesmo que você vai na UPA, você pode dar sorte, mas muita gente não consegue. Então, esses cartões de desconto estão sendo super interessantes. Tá? Vale a pena olhar. Converse com pessoas que têm. Tá? Meus alunos estão usando. Principalmente, eu não ganho nada, eu vou ter que entrar em contato com eles para ganhar um cachê, porque eu fico divulgando. Mas eu divulgo que é uma coisa boa. Meus alunos usam e eles me dão esse retorno e é muito legal. Perceba, gente, somando isso aqui, pessoal, talvez vocês não gastem R$ 200 por mês, gente. E muitas vezes vocês estão faturando 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil por mês. E não pode pagar 200, 250 por mês para proteger vocês? Tá claro isso, gente? Dá um joinha aí se vocês concordam. Se não concorda, pode dar um negativo. Eu tenho que fazer essa reflexão. Eu faturo muito mais que isso. Mas eu não priorizo a coisa mais importante. Eu falo para ele, quais são as coisas mais importantes? Eu falo para os alunos, vocês, gente. Se vocês não estão bem, vocês não vão conseguir cuidar dos outros, cuidar dos seus filhos, do seu vovô, da sua vovó. Tá? Então, eu preciso ter todas essas proteções? Não, mas pelo menos duas, gente. Duas. O INSS, tá? Para começar, e reserva de emergência. Tá? E aí, entraria outra, que é super importante, a aposentadoria. Se você declara sua vida inteira como MEI, você só tem direito a receber um salário mínimo de aposentadoria. Presta atenção no que eu falei. E eu vou dar um dado aqui que eu tirei da Previdência ano passado. Eu vou fazer outra aula nos próximos dias sobre isso. Eu vou atualizar. Mas ano passado eu fiz uma sobre aposentadoria. E as pessoas acham que todo mundo vai receber o teto. Né? O piso hoje é 1.621, que é o salário mínimo. E o teto é 8.000, se eu não me engano, passou para 8.457. O teto do INSS. O brasileiro acha que vai aposentar ganhando teto. Dos dados do ano passado, gente, de 3 aposentados no Brasil, de 3, 2 recebem o salário mínimo. Apenas um recebe acima do que o salário mínimo. Tá? E aqui eu mostrei isso aqui é do site oficial. O que pode acontecer? No caso aí da Diana. Diana pode recolher MEI, recolhe lá o INSS, mas Diana já há muito tempo já recolhe em outro lugar e continua recolhendo lá como CLT, por exemplo, em outra empresa. Ele vai somar, gente. Ele vai somar o seu INSS lá na frente. Eu estou falando do regime geral, tá, gente? Quem é servidor público tem outro regime. Quem é militar tem outro regime, tá? Quem é professor tem outro regime. Mas quem é do regime geral, que é a grande maioria da população, que é CLT, que está na informalidade, quem é MEI, o que essas pessoas precisam fazer? Essas pessoas, se ele recolheu MEI e recolheu em outros lugares, recolhi por muito tempo, Max, como CLT, recolhi mais. Então, ele vai somar, ele faz um cálculo. Por isso que eu sempre aconselho, baixe o aplicativo chamado Meu INSS. Tá? Eu ensino isso no curso. Não vou dar mais detalhe, que vocês vão fazer o curso. Lá eu ensino, tá? Lá vocês têm um negócio muito legal. Muito legal. Abre para você a vida previdenciária para vocês, tá? Então, quem recolhe só MEI, fica a vida inteira recolhendo MEI, só vai receber um salário mínimo. Eu posso complementar, Max? Aí entra o segundo ponto que eu quero discutir para vocês. Se vocês não querem receber um salário mínimo, Max, eu recolhi um pouco por fora também. Pode ser que você receba mais. Então, ao invés de 1.621, pode ser que você receba 2.000, 2.100, 2.500. Pode ser que você receba 3.000. Mas a maioria das vezes, vocês ganham mais hoje do que o valor que vocês vão ganhar na aposentadoria amanhã. Na verdade, vamos reformular a frase. Quando vocês se aposentarem, vocês vão largar o emprego de vocês, vão chegar a um ponto que talvez vocês querem descansar mesmo, querem repousar. Talvez vocês vão ter que adiar
esse objetivo. Porque vocês vão ver que vocês ganhavam lá, dá um exemplo, faturo R$6.000, né? O teto do mês é 6.700. Faturo R$6.000, Marcos, todo mês. Mas eu aposento com 3.000. Como é que vocês vão viver? Vocês vão ter uma perda de quê? De 50%. E isso não é só para vocês, que é CLT, que é MEI. Eu estou fazendo palestra para servidores públicos, federais, estaduais. E eu estou falando. Vocês acham que vocês vão se aposentar com o que vocês ganham hoje? Esquece. Esquece. As pessoas muitas vezes estão esperando o compulsório. O que é o compulsório? A aposentadoria aos 75 anos. Porque vários órgãos, as pessoas perdem 20% a 25% do salário. Porque comissões, funções não são incorporadas. Não são incorporadas à aposentadoria. E se você não é esse privilegiado, que é servidor público e tudo, e é MEI, regime geral da Previdência, pode ser que você ganhe menos. Então, você pode complementar. Você tem duas formas de complementar. Você pode complementar aumentando sua contribuição para o INSS, fazendo um plus de 15%, tá? Dependendo do caso, vale a pena. Dependendo do caso, não vale a pena. Depois eu posso conversar com você. Se vocês estão muito próximo da aposentadoria, vale a pena. Mas se está muito tempo da aposentadoria, talvez não vale a pena, tá? Vale a pena ter um número 135, número do INSS, e você pode obter essa informação. Você vai baixar um formulário, esse formulário você vai pagar 15%, você vai complementar. E aí você pode ganhar mais do que um salário mínimo de aposentadoria, tá? Mas eu prefiro avaliar, fazer uma complementação privada, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, faço o curso, eu mostro para você Previdência Privada e Tesouro Renda Mais. Inclusive, eu vou fazer uma mentoria sobre isso nos próximos dias, quem quiser me fala, eu devo fazer sobre isso. Eu aconselho, dependendo da idade, do momento da sua vida, ao invés de você reforçar o INSS, você não sabe quanto você receber, você mesmo vai administrar a sua carteira. Eu estou vendo aqui que vocês são jovens. Então, vocês começando agora, gente, eu até tirei uma simulação aqui, que era muita coisa, mas eu fiz uma simulação de 30 anos poupando, o cara ia ter uma fortuna lá. E começando pouco. Posso começar mais velho? Pode. Mas quanto mais cedo vocês começarem, melhor, tá? Previdência privada ou Tesouro Renda Mais. Eu gosto muito do Tesouro Renda Mais. Previdência privada tem algumas vantagens e tem desvantagens, tá? No curso eu falo, mas principalmente eu vou fazer uma aula sobre isso nos próximos dias, qualquer coisa vocês me falam, tá? Mas eu aconselho vocês incorporar ao INSS e a reserva de emergência e um seguro de vida, incorporar uma previdência complementar. Eu estou vendo aqui que vocês são jovens, cara, vocês começando agora, o aporte mensal que vocês têm que fazer vai ser muito menor. E vale a pena fazer. Isso vai te dar uma tranquilidade enorme para vocês. No curso a gente ensina, no módulo 7, se eu não me engano, a gente ensina várias formas de você complementar a renda da aposentadoria. Alguém fala, o INSS vai falir. Se você acha que o INSS vai falir, mais um motivo para você se preocupar. Eu acho que não vai falir. O que vai acontecer? Vai ter reformas e a gente vai demorar para aposentar. O valor vai diminuir e você vai demorar para aposentar. Para mim é isso que vai acontecer. Que a história mostra isso. Cuidado com essas conversas, essas fake news, essa notícia de caos que rola na internet. Então, se você acredita que não vai existir o INSS, a Previdência Social, mais um motivo para você fazer a sua complementação. Ok? E para caminhar para o fim, eu falei de reserva de emergência pessoal. Vocês, como empreendedores, precisam de um capital de giro. O que é capital de giro? É uma grana para cobrir despesas básicas da sua empresa. Eu conheço gente, por exemplo, como Diana, tem lá um escritório, tem uma sala, né? Se você ter a sua sala própria, é ótimo, mas pode ser muitas vezes a sala de aluguel. Se aquele mês não entrou grana, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou pagar a água? Como é que eu vou pagar o IPTU? Eu tenho que calcular, eu tenho que colocar no meu controle orçamentário que uma vez por ano eu vou pagar IPTU. Eu não preciso esperar chegar o IPTU. Eu posso poupar durante um ano inteiro, já deixo o dinheiro reservado. No Nubank, por exemplo, o Inter tem caixinhas, os porquinhos. Eu posso colocar aqui, ó, vou botar todo dia, por exemplo, um exemplo. R$1, esse dinheiro vai ser para pagar o IPTU daqui a um ano. Eu ensino vocês no curso, gente, faça o curso, vocês vão ver,
Se meu sonho é daqui a 12 meses, ou daqui a 24, 36 meses, ou daqui a 60 meses, são 5 anos, comece agora a planejar. Vocês vão ver uma viagem, um carro. Gente, quanto mais rápido eu planejo, melhor. E eu não posso ficar sem reserva, gente. Quem não poupa, gente? Tem alunos que falam para mim assim, pessoal. Ah, não vou poupar não, porque tá reprimindo meus desejos. Tá reprimindo a minha liberdade de consumir. Eu gosto muito de uma professora de São Paulo, fala assim, bobinho, é o contrário. Quando você não tem reserva, não tem poupança, aí que seus direitos são reprimidos, que você não tem liberdade. Eu até brinco, Diana, até para separar, e muitas mulheres, tem estudos que mostram isso, muitas mulheres continuam vítimas daquele parceiro agressor porque não têm independência financeira. Um estudo que saiu ano passado mostrando isso. Perguntaram a várias mulheres, por que não larga o parceiro agressor? Porque eu dependo dele financeiramente. Eu até brinco com meus alunos, gente, quando vocês têm dinheiro, têm reserva, têm seu trabalho, vocês dão um pé na bunda do traste do seu parceiro. Gente. E isso é verdade. E isso que é liberdade. Não é deixar de consumir um perfume, comprar um celular novo. Né? Eu vejo gente que não tem dinheiro, ganha pouco e tem lá um iPhone. Tudo bem, você quer tomar esse desejo. Será que essa era a prioridade? Eu tenho seguro do iPhone, mas não tenho seguro de vida. Será que isso é sua prioridade? Então, lá, voltando, capital de giro, gente, é o dinheiro do fluxo de caixa, o dinheiro que vai segurar a sua empresa. Eu não posso ficar tirando todo mês do meu caixa, do meu pessoal, ou diminuir o meu prolabore, ou ter que tirar do meu pessoal. Eu conheço muita gente legal, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que mexe com salão de beleza. Corte lá, corte R$100, ela tira 10%. Todo corte ela tira 10%. Vai para o fundo da empresa dela. Fundo de reserva. Tá? É isso que vai permitir, por exemplo, você comprar um equipamento que quebrou. Como é que eu vou fazer um show? Eu preciso comprar esse equipamento. Ao invés de você tomar um empréstimo ou tirar das suas reservas pessoal, você vai tirar do fundo do seu capital de giro, da sua reserva, do seu fundo de reserva empresarial. Tá claro, gente? E aí eu concilio com o MEI. E se você tem equipamentos, essa proteção aqui é mais uma vez seguro. Gente, se você tem um carro, você usa para trabalho, você deixa todo o seu equipamento de som desse carro, por que você não faz seguro? Uma guitarra, uma caixa, isso é caríssimo. Tá? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu imagino que seja caro. Por que eu não faço seguro? Tem seguradoras que cobram, gente, isso. E é barato. Ah, Marcos, se for um pouquinho mais caro. Gente, se você perder, o que vai acontecer? Dilua isso durante o ano. Vai pagar muitas vezes em 3, 4, 7 meses, mas dilua o valor, quanto seria por mês, quanto seria por dia. Então, nesse caso, vale a pena, porque é o seu instrumento de trabalho, tá? Aí é um problema muito sério que você teria. Tá claro? Agora, se eu vou pegar, montar meu dinheiro, seja minha reserva de emergência, seja a minha complementação da renda da aposentadoria, ou seja, meu fundo de capital de giro, meu fundo de reserva para minha empresa, eu não posso ficar apostando em bets, bitcoins, é até investimento, mas é um investimento de altíssimo risco, de retorno de longo prazo. Então, nada dessas bets, gente, fuja disso. Nada de deixar dinheiro guardado em colchão, em gaveta. Tá? Tem uma coisa chamada inflação, corrói o seu dinheiro, corrói o seu poder de compra. Tá? Eu preciso deixar meu dinheiro em instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. No curso eu ensino, tem um link lá. Ai, Max, recebi um link aqui de um banco digital. O que eu faço? Eu aplico meu dinheiro, verifica se ela é regulada pelo Banco Central. Se não é, fuja. A gente ensina esse link lá no curso para você fiscalizar. Seguradora, a mesma coisa. A gente ensina um link lá da SUSEP, que é a Superintendência de Previdência e Seguro, para você também verificar isso. Tá? E aqui a gente mostra no curso vários bancos digitais, vantagens e desvantagens. Vocês vão ver lá no curso. O que vale a pena? Dependendo da situação, vale a pena um. Dependendo da outra situação, vale a pena outro. Tem várias corretoras no mercado. Vale a pena. A gente mostra, ensina. Não vou entrar em detalhe aqui. Diversificar a sua carteira. Tá? Onde colocar o dinheiro. Prestar atenção nos riscos, sem carência, com carência. Se é para sonho, eu posso ter carência. Se é para reserva de emergência, eu não posso ter. Se é para aposentadoria, eu posso ter uma carência maior. Eu tenho que dividir meu dinheiro. Não posso botar meu dinheiro tudo no mesmo lugar. Tem o Tesouro Direto, que a gente ensina, super interessante. Investimento tanto para emergência, investimento para realização de sonho.
para aposentadoria, para educação de filhos. Uma coisa que está chegando no Brasil, no exterior, o país desenvolvido tem isso. Aqui não, a gente não para pensar. Nasceu uma criança, já monta uma carteira, começa com R$7, gente. Um tesouro lá, Tesouro Educa Mais, o tesouro Renda Mais, que é para aposentadoria, você pode começar também com R$10. Quanto mais cedo começou a trabalhar, já começa a investir nisso, tá? Aqui eu mostro aqui, montando uma carteira, um planejamento, mas bem rápido, gente, tá? Que eu explico isso no curso, mas é focando, estimando o valor. Qual é o meu objetivo? Estima o valor, tá? Defina o prazo, quando você vai alcançar esse objetivo, tá? Invista, pensa o valor a ser investido como despesa. Lembra que eu falei que você vai colocar lá o INSS como despesa? Você vai colocar também seu investimento como despesa, tá? E o mais importante, as pessoas não poupam no Brasil que a gente ensina. Isso quebra mitos. As pessoas não poupam no Brasil porque não sobra. Não sobra. Gente, você não poupa quando sobra, você poupa quando recebe. E qualquer valor, tem um aluno meu que poupa R$1, R$2, R$5. Você pode poupar por dia, por semana, por quinzena, por mês. Então a gente tem que fugir desses mitos, ficar prestando atenção na grama do vizinho. Olha para você, dentro da sua capacidade. Cria o hábito de poupar. Se você fizer isso de forma regular, você nunca vai deixar de poupar na sua vida. Vira um símbolo. Você pode até botar um alarme. Eu sou economista, professor de finanças há 11 anos. Eu tenho um alarme, tenho uma agenda. Aparece uma vez por mês, sempre depois. Eu boto uma data, sempre depois que eu recebo. Um dia, 2 dias depois. Eu tenho que olhar minha carteira de investimento. Eu vou lá e entro e faço meu investimento. Tá claro isso, gente? Isso eu ensino no curso, passo a passo, não vou entrar em detalhe. Mostro isso aqui, vários investimentos, principais investimentos de renda fixa. Eu não sei, eu não vi a informação que aconteceu com a taxa Selic. Tá? Toda vez que a taxa Selic sobe ou desce, eu mudo essa tabela. Eu suspeito que a taxa Selic caiu, né? Mas eu não sei ainda. Eu acho que vai cair um pouquinho. Era para cair mais, mas essa incerteza no mercado está acontecendo no mercado internacional, complica. Mas a gente atualiza essa tabela, a gente não ensina você a investir, a gente ensina você a fazer perguntas. Que perguntas deve fazer antes de investir? É fundamental isso, tá? Principalmente investir por objetivos. Aí eu saio correndo aí, eu vou investir. Cara, não adianta. Você tem que perguntar, eu estou investindo para quê? Com que objetivo? O que eu quero alcançar? E, tradicionalmente, a gente trabalha com 3 objetivos. Faça o curso que vocês vão ver como é que é. Para terminar, quem pode ler para mim isso aqui? Você pode ler isso aqui para mim, Diana? Consegue? Agora. Eu vou abrir aqui, peraí. Eu vou abrir mais aqui, peraí. Eu já estou conseguindo ver bem. Então, olha, manda ver. Coisa boa para ler todos os dias. Acordar cedo é difícil. Viver sempre atrasado também é difícil. Escolha o seu difícil. Guardar dinheiro é difícil. Viver endividado também é difícil. Escolha o seu difícil. Cuidar da saúde é difícil. Lidar com as doenças também é difícil. Escolha o seu difícil. Trabalhar pelos seus sonhos é difícil. Viver frustrado também é difícil. Escolha o seu difícil. A vida não fica mais fácil, você é quem fica mais forte. Decida qual difícil vale a sua energia. Doutora Proton. Não sei quem é, não. Ninguém da internet. Mas deixei aqui citar a fonte. Peguei Legal. esse aqui, resiliência humana. Olha isso aqui, gente. Guardar dinheiro é fácil. É difícil. Viver endividado também é difícil. Vamos escolher o nosso difícil? Vamos priorizar o que é realmente importante? Tá claro isso, gente? Tá claro, Diana? Sim, Max. Então é isso, pessoal. Terminamos. Alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que você foi bem abrangente, né? É Atendeu? aquilo que... Oi, desculpa? Atendeu? Com certeza, com certeza. Eu tenho uma pergunta, Max, que eu não sei se foge um pouco, mas quando você foi falando dos bancos e sobre boletos e tudo mais, o Nubank, ele tem uma função, por exemplo, que ele mostra os boletos que estão no meu CPF. E eu sempre fico nesse lugar de, será que eu faço o pagamento pelo Nubank? Será que é confiável? Será que não é? Será que é melhor fazer pelo... Ele busca, né? Ele busca o seu boleto e mostra você, né? Esse boleto, é isso? Isso.
Eu mesmo tenho conta no Nubank. Aparece isso, para minha conta de luz. Aparece lá na minha conta pessoa física. Aí o que eu faço? Eu também sou desconfiado. Eu não clico lá. Eu pego o boleto que eu tenho, que eu recebo o boleto da conta de... Eu não consegui botar minha conta de energia em débito automático ainda. Mas coisas, por exemplo, que eu sei que é oficial, eu mesmo vou lá e clico nesse boleto. Mas assim, se é da própria instituição financeira, eu acho que é seguro, mas eu também tenho esse mesmo problema. Eu prefiro. Eu estou com o boleto na mão, recebi na minha mão, eu vou lá no meu celular e faço a leitura dele na mão, entendeu? É porque, como os golpes estão cada vez mais estilizados, eu sempre fico nesse lugar. Meu Deus, será que é o mesmo boleto? Pode ser, pode ser. Agora, vamos ser sinceros: se está vindo do seu próprio banco, porque se for golpe, é muito mais fácil você entrar com ação na justiça contra ele. Uhum. Do que muitas vezes, dependendo do caso, você recebe um boleto por e-mail e ele é falso. Entendeu? Uhum. Então é mais seguro você pegar do boleto que o banco está te mostrando lá, que é o seu banco, que é regulado pelo Banco Central, fiscalizado pelo Banco Central, tem essa segurança, entendeu? Mas eu entendo, eu tenho também essa desconfiança. Sim. Mais alguma coisa? Eu acho que você pediu, né, para eu te lembrar de algumas coisas para enviar depois. Você me lembra amanhã, pode ser? Isso. Eu acho que a única coisa que fica assim para mim é justamente esse link para o TFE, justamente para essa taxa anual que eu não fazia ideia de que ela existia. E vou mandar para vocês uma coisa muito legal. Eu estudando, eu fico horas preparando essa palestra. E eu achei um PDF, tá, exclusivo para negócios montados por músicos. É um trabalho do Sebrae, acho que é Sebrae Nacional, exclusivamente sobre música, analisando o mercado, preço, muito interessante. Eu não cheguei a ler, dei uma folheada, e eu vou mandar isso aqui para vocês também. Eu acho que é interessante vocês darem uma lida. Fala de mercado, estratégia de mercado, para quem vender, como comercializar. Achei bem legal. Tá bom? Legal. Então tá bom, Diana. Obrigado, pessoal. Quem vai assistir depois, obrigado. Peço para compartilhar. Diana, se possível, lá, deixa uma mensagem lá no grupo, mostrar se foi importante essa conversa. Pode deixar. O Fernando também. Se foi importante essa conversa, é importante. Porque eles podem assistir depois e podem compartilhar, tá? E fazer o curso, que é o mais importante. Tá bom? Pronto. Obrigado, super indico o curso. Muito, muito, muito bom. Eu, inclusive, tenho que continuar. Fiz o início ali, tenho que dar andamento. Muito bom. Obrigado, Diana. Obrigado.